Você aqui na nossa programação, com uma boa tarde muito especial para todos os nossos amigos, parceiros, vocês que nos acompanham aqui na nossa 105. Conforme nós anunciamos, nós estamos abrindo aqui uma live porque nós vamos falar com o Dr. Ricardo Orso Gobato. Motivo, nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é de prevenção. Nós temos vários casos que acontecem por vários motivos, né? Nós queremos, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Ricardo Orso Gobato por estar conosco aqui nesta tarde, porque enfatizar este fato, a prevenção ao suicídio em especial, é muito importante. O Setembro Amarelo é a campanha nacional de prevenção do suicídio e promoção da saúde mental, realizada desde 2015 no Brasil. Durante todo o mês, escolas, empresas e instituições promovem ações para quebrar o tabu e incentivar quem sofre a buscar ajuda. O símbolo é o laço amarelo e muitos monumentos são iluminados nesta cor. A ideia nasceu em uma história nos Estados Unidos em 1994, quando o suicídio de um jovem que sofria depressão levou familiares a usarem o amarelo como alerta. Ele restaurava um carro Mustang amarelo que se tornou um símbolo de sua memória. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde institui o 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e hoje o Brasil participa ativamente deste movimento. Com esta informação, a gente abre o espaço para que o Dr. Ricardo Orso Gobato contribua com o seu conhecimento, ele que é psiquiatra, inclusive atende aqui em Braiaras na Poltroneira Odontologia Integrada, né, para a gente poder contextualizar um pouquinho esta questão. Antes de mais nada, doutor, obrigado por estar entre nós, obrigado por estar participando aqui conosco nesta tarde de segunda-feira aqui na Nativa FM. Bem-vindo, viu? Tudo bem? Tudo bem, Dodoni. Agradeço aí pelo convite. Meu boa tarde aí para todos os ouvintes, né? Ibiraiaras e região, realmente é um tema muito importante, né? E queria só reforçar que eu estou atendendo na Poltronieri Odontologia Integrada de 15 em 15 dias, das 13h30 às 18 horas. E falar também desse meu, que aparece já nas propagandas, né? Que eu tenho compromisso assim social, pacientes carentes, né, de Ibiraiaras que pegarem a requisição da prefeitura, recebe um desconto especial na consulta. Então, mais uma vez, muito obrigado. Certamente. Bem, doutor, vamos começando então aqui com esta nossa entrevista, falando o que significa então, o que é suicídio? O suicídio é um ato intencional, né, de causar a própria morte, né? Mas interessante que muitas vezes tem uma ambivalência. O que é essa ambivalência? A pessoa realmente querer tirar a própria vida e, por outro lado, aquela parte dela que quer apenas se livrar do sofrimento, né? E faz parte do suicídio o comportamento suicida, que envolve ideias de ideação suicida, planos suicidas e as tentativas de suicídio propriamente ditas. Que, por sinal, a tentativa de suicídio é o principal fator de risco para o suicídio. A pessoa que vai cometer fala, doutor? Olha... Ela anuncia? A pessoa que vai cometer, muitas vezes ela fala, né? E tem muitos mitos a respeito do suicídio. Um deles é, quem não fala não faz, que é só chamar a atenção, o que é uma grande mentira. Muitos falam, né? Quando vê essa pessoa já está com ideias suicidas, planos suicidas, inclusive, em alguns casos, já deixou até uma carta de despedida. Então, não sei se tu vai... Claro. Também queria abordar os mitos, eu acho importante. Sim, já que o senhor entrou, que mitos então são esses, doutor? Esse é o mito é um de que quem fala não faz, na verdade faz. Que quer chamar atenção, né? Um outro absurdo é... o suicídio é um ato de covardia. Não, é um ato de uma pessoa que está com grande
sofrimento psíquico, né? O outro, não devemos abordar o suicídio porque isso aí pode incentivar as pessoas a cometer. É uma grande bobagem. Quanto mais a gente fala sobre um tema, ainda mais cheio dos mitos e dúvidas, né? Como o suicídio, se faz campanhas e tal, de conscientização, isso mais esclarece e mais reduz os riscos, né? Tem outro que diz assim, quem tem pensamento suicida vai ter risco de suicídio pro resto da vida. É uma mentira. Se pode ser uma pessoa, por exemplo, pega uma depressão, a pessoa tá com uma depressão, faz um tratamento correto e ela pode nunca mais ter pensamento de morte pro resto da vida. Outro, a pessoa que passou por uma tentativa de suicídio e não morreu, ela está livre de perigo. Maior bobagem também, porque, como eu falei, a tentativa de suicídio é o principal fator de risco para suicídio. Então, se ela sobreviveu a uma tentativa, essa pessoa tem que ficar, ela, familiares, muito alertas, buscar tratamento, porque ela não está fora de perigo mesmo. Tem que ser monitorada e, sobretudo, receber atendimento especializado. Com certeza. Atendimento, no mínimo, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Porque a família, muitas vezes também, que convive com esses, digamos, entre aspas, suicida, é uma família que tem problemas seríssimos, porque tá uma incerteza todo dia, o que vai ser amanhã, como que vai ser hoje, como é que vai ser hoje, como é que vai ser daqui a pouco. Com certeza, né, Dondoni? É uma incerteza e na medicina toda a genética está muito presente e não é diferente na questão da depressão e do suicídio. Então essa família também com certeza tem alguns componentes da família que tem problema e de repente não se trata também. Então é bem complicado. E o dano depois de alguém que suicida, que acomete família, amigos, é algo, né? É um dano terrível, né? A consequência geral, né? Deixa eu falar para o pessoal que está nos acompanhando que se você quer fazer uma pergunta, obviamente que nós não vamos identificar você por óbvio, né? Você pode mandar a sua pergunta no 99909-2799. Daqui a pouco a pessoa não quer comentar ali na live, mas pode mandar uma mensagem no 99909-2799. Por esse número você manda a sua mensagem. Obviamente que manteremos o sigilo total, a pergunta será realizada para o doutor sem nenhuma identificação. O doutor Ricardo se propôs a mim hoje aqui para fazer essa entrevista, para que a gente possa, sobretudo, fazer essa contribuição social, né, doutor, para com a nossa comunidade, não só de Ibiraias, como da região. E por que o suicídio se torna, então, um problema de saúde pública? Olha, Dondoni, porque pegando números assim, né, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo todo. Nossa. Olha esse dado. No Brasil, 12 mil mortes por ano. E o Rio Grande do Sul tem as maiores taxas de suicídio do Brasil todo. Então, só esses 3 dados que eu te dei já responde, né, o porquê da importância como na saúde pública, né? Porque, na verdade, porque aquela questão, tem o cara que cometeu o suicídio, e em razão desse suicídio, muitas pessoas das famílias, por não entender aquele processo, acaba ficando doente, precisando de atendimento. Com certeza. Eu não vou lembrar para te dizer agora, não vou dar um balão aqui, quantas pessoas acometem entre... Tipo, uma pessoa comete suicídio entre familiares, amigos, pessoas da comunidade que são afetadas por essa pessoa que se suicidou, é um número bem alto. Então, né, não são só os familiares, assim, abrange um número bem alto. Porque, digamos assim, doutor, empiricamente falando assim, a mente humana bom, o senhor é psiquiatra, o senhor estudou, o senhor teve anos de cadeira
de academia para entender esse processo, e mesmo assim não é tão simples assim, né? Às vezes você vê uma pessoa que tem, digamos, um status social bacana, é uma pessoa bonita, vamos falar assim, né? Tem todas as prerrogativas para se dar bem, e acaba cometendo suicídio. Às vezes acaba não entendendo muito, mas como? Por que será que fez isso, né? Eu diria que um dos principais fatores que a gente já falou, tudo bem, o principal fator de risco é uma tentativa. Mas o que vem por detrás de uma tentativa? O principal fator de risco são as doenças psiquiátricas, e a principal delas é a depressão. Então pode ser uma pessoa que está num quadro depressivo, né, e guarda muito para ela aquilo lá, aquela pessoa que gosta muito de ajudar todo mundo, chega uma hora que o copo dela transborda, e daí ela vai guardando, e eu falei que muitos falam, mas tem pessoas que não falam, realmente está com todo aquele sofrimento e pode não falar. Então pode ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa, como tu falou, bonita e tal, e que tenha na família uma história familiar positiva para suicídio e comete, e as pessoas ficam chocadas, meu Deus, aquela pessoa, né? Como é que pode? Então, o senhor falou em genética. Então, tá no genes isso também? Tá muito forte na medicina toda, na psiquiatria. Então, até achei engraçado que um amigo esse dia falou assim, meu filho puxou de mim até a unha encravada, unha encravada, para ver o quanto é genética. Imagina na parte psiquiátrica de uma depressão, né? Se até os remédios, muitas vezes eu avalio se funcionou para a mãe, o tal remédio vai funcionar para o filho, e funciona mesmo. Então a genética, claro, a genética do suicídio, da depressão, está muito presente, tanto que na nossa avaliação psiquiátrica a gente sempre tem que levar em conta histórico familiar, né? E doutor, que fatores a gente avalia, o senhor avalia então como de risco? Ou eu empiricamente posso olhar para aquela pessoa e dizer, esse cara está sob risco, tentar ajudar, encaminhar para uma clínica, para uma consulta? Então, o principal seria, fator de risco, uma tentativa de suicídio prévia. Estima-se que 50% dos que cometeram suicídio tiveram tentativa de suicídio anteriormente. O outro fator de risco, como eu falei, é ter uma doença psiquiátrica, principalmente a depressão, daí vem bipolaridade, esquizofrenia, dependência química. Eu vou fazer um parênteses que eu acho importante na depressão daqui a um pouco. Daí o que mais? Os 3 Ds: desesperança, desespero, desamparo. A impulsividade é um fator de risco importante. História familiar positiva para suicídio é muito importante. Rejeição familiar também. Pessoas muito endividadas, isso a gente vê com frequência. Recentemente, agora com a questão da agricultura, foram 23, salvo engano, 23 agricultores que acabaram cometendo suicídio em razão das dívidas. Nossa. Inclusive foi um ato de manifestação lá na Expo Inter, haviam lá as coroas lá representando essas pessoas, quando da abertura oficial da Expo Inter. Olha aí. Então, o gênero. Homem se mata 3 vezes mais que mulher. Mulher tentativa de suicídio 3 vezes mais que homem. Por que homem se mata mais? Por usar métodos mais potencialmente letal, né? Arma de fogo, enforcamento. Mulher geralmente é ingesta medicamentosa. E o parênteses que eu queria pedir a licença é que, assim, a depressão, sendo o principal fator de risco das doenças, ela ainda é mal compreendida, Dondoni. As pessoas acham que conhecem e não conhecem. Então, para diagnosticar a depressão, qualquer pessoa da família e tal, é importante saber os sintomas. Então eu vou descrever rapidinho os sintomas. Quem sabe em uma outra ocasião a gente possa ampliar mais, mas assim, tem que ter humor depressivo ou anedonia, que é a perda de prazer em coisa que tinha prazer antes. Um desses dois. Na maioria das vezes são os dois. Então vamos lá. Humor depressivo,
que inclui tristeza, crise de choro, pessimismo com relação ao futuro. As pessoas dizem às vezes, eu pareço ser outra pessoa, sentimento de vazio, muita sensação de a parte cognitiva não está funcionando, dificuldade de pensar. Um paciente falou para mim uma vez, doutor, parece que eu emburreci. E é verdade. A pessoa num quadro depressivo, a capacidade cognitiva diminui, mas melhora depois que ela se trata. Indecisão, insegurança, pessoas totalmente seguras chegam lá bem seguras, não sei, pareço realmente outra pessoa. Dificuldade de concentração, alguns dizem, eu estou com TDAH e tal, não tem nada a ver, é da depressão que muitas vezes está junto com a ansiedade. Esquecimentos é muito frequente, acham que estão com demência, e eu explico, não, tratando a depressão vai melhorar. Sentimento de culpa inapropriada, as pessoas com depressão voltam muito para o passado, né? É o gatinho que vira um leão, são coisas que aconteceram, que elas ficam se culpando, ruminando coisas pequenas que elas nem teriam culpa. Daí vem a ideia de morte, plano suicida, tentativa, anedonia, que é a perda de prazer em coisa que tinha prazer. Eu quero dar 2 exemplos importantes. A questão da religião. A gente está eu trabalho em vários locais, a gente está em locais pessoas muito religiosas, e chegou a dizer, doutor, eu perdi a fé, eu não acredito mais em Deus. Procuro acalmar, dizendo que quando melhorar, isso vai voltar, e realmente volta. E a questão sexual, por exemplo, a pessoa com falta de libido, às vezes o companheiro acha que a pessoa está traindo, e eu, muitas vezes já chamei o companheiro junto para explicar o quadro, que a coisa vai melhorar. Falta de energia, cansaço fácil, problema com a alimentação, ou comendo demais, comendo de menos, com o sono, ou muita sonolência, ou insônia, agitação, retardo psicomotor. E uma coisa importante que não está nos manuais, nos critérios, e que eu vejo bastante, sintomas psicossomáticos, do tipo, a pessoa começa a ter dores no corpo, dor de cabeça, dor abdominal, problema de pele, faz toda a investigação clínica, não aparece nada. Pode ser um sintoma da depressão. A depressão, ela é uma doença silenciosa, dá para falar assim? Como que dá para definir a depressão? O que eu vou te dizer silenciosa? Depende do perfil da pessoa, sim, né? Se é uma pessoa, às vezes tem esse padrão de pessoa que mais guarda os sentimentos para ela, aquela pessoa que gosta mais de ajudar os outros e guarda. Essa pessoa pode ser mais silenciosa, mas tem pessoas que expressam mais, né, os sentimentos. Então é uma coisa que depende de indivíduo para indivíduo. Doutor, tem uma questão que está muito em voga, infelizmente, que é o feminicídio seguido de suicídio. Pode ser, claro, pode ser por uma questão, né, de amor platônico, essas coisas aí, mas pode ser também por uma depressão. Pode, mas aí tem que ver todo um contexto, né, Dona? Tem que ver todo um contexto. Ou o cara se suicidou em razão do ato que cometeu, ou ele foi planejado, pode ter sido planejado, né? Muitas vezes. E nesse caso é meio complicado, né? Sim. Dizer que um amor platônico mata a mulher e depois se mata. Tem que realmente ver o contexto, porque pode ser, inclusive, uma psicopatia, né? Um homem ali que é psicopata, quer ter a pessoa só para ela de qualquer jeito e tal, e aí de repente até esse ato de suicídio dele, né,
é quase, como eu falei antes, que desmistifiquei, que é um ato de covardia, mas num feminicídio acompanhado de suicídio, é quase um ato, esse sim dá para dizer que é quase um ato de covardia, né? Sim. O que essa pessoa faz, mas claro, que nem eu te falei, tem que saber poder acompanhar todo o contexto da jogada. Não. Mas é possível, digamos assim, fazer essa detecção a partir de um estudo muito bem elaborado, né, doutor? Claro. Né? Claro que, assim, empiricamente falando, a gente está fazendo aqui uma análise talvez até muito superficial, né? Os fatores que são preponderantes, né, para o suicídio, que fatores o senhor já falou, né? Mas os fatores, então, de proteção, como que eu posso nos... daí a gente pensa um pouco no contrário, assim, ó, pô, a pessoa ter uma autoestima elevada, né? Um bom suporte familiar. Eu falei antes em rejeição familiar, que era um fator de risco, então se tem um bom suporte familiar, é um fator protetor. Ter um emprego, claro que um emprego que dê satisfação para a pessoa, é um fator protetor. Religiosidade e espiritualidade, de novo eu falando, é que assim, ó, em 2018 saiu, 2017, a Associação Psiquiátrica Mundial largou um artigo, não exigindo dos psiquiatras, mas dando como sugestão que abordarem em consulta, respeitando a religião de cada um, muito interessante. Inclusive eu vou deixar esse link para ti, é curtinho, quem quiser ler, vale a pena. Ter uma gravidez desejada e planejada é um fator de proteção para suicídio também. E ter filhos também, eu já escutei de pacientes, eu só não faço porque eu penso no meu filho, no meu neto. Não. Certo. Olha só, alguns dos fatores que são protetores. Exato. Mas a outra, o protetor digamos, é a família visualizar que aquela pessoa tá com esse risco, tá com essa possibilidade, e aí orientar, encaminhar ela para um atendimento especializado, né? Nossa. Esse é um fator de total proteção. Nossa, isso aí esse apoio é fundamental, né? E se a pessoa não está em condições, né, Doni, de buscar essa ajuda, levar de mão dada para um acompanhamento, né? E às vezes tem pessoas num quadro depressivo aí que não saem da cama, não tem nem vontade de tomar banho e tá numa... Então essas pessoas têm que ser levadas na marra. Existe isso, compulsoriamente pode ser feito? Eu acho que não precisa chegar compulsoriamente. A pessoa está nesse quadro, pelo quadro depressivo, de não sair da cama e tal, não aceitar, mas também pode ser chamado. Eu, por exemplo, já fiz consultas em casos como esse, a domicílio, né? Domicílio. Chama o médico a domicílio e tal, e... Tem que ter ajuda profissional, né, doutor? Porque se você, enquanto família, tentou todas as formas para tentar dirimir aquela pessoa daquela ideia, não conseguiu, bom, profissional nele, né? Mas com certeza. O psiquiatra, o psicólogo, a rede, doutor, já que nós falamos em saúde pública, a rede, ela atende, é legal isso? Com certeza. Tem a rede pública do SUS, eu trabalho em vários locais aí e vejo que funciona bem em locais maiores, por exemplo, que tem CAPS. O CAPS é um local que ele, além de ajudar com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tem os grupos de apoio. Sim. As pessoas podem passar o dia no CAPS e tal. Fazem atividade física, sim, laboral. Exato, tudo isso ajuda. Exato. E em outros municípios que não tem CAPS também, os postos de saúde tem os profissionais e tal, profissionais fazendo também, pode fazer artesanato, outras atividades. Convivência, né? Com pessoas. Com certeza. Eu acredito muito em grupo de apoio, né? Sim. Não é à toa que o AA funciona tanto, o NA, por quê? Porque são pessoas com o mesmo problema falando do mesmo problema, um entendendo o outro. Sim. Inclusive quem ministra um AA é a pessoa, um ex-dependente químico. Então... A gente nem se fala ex-dependente químico, porque uma vez dependente vai ser sempre.
digamos, dependente em abstinência. Sim. Então, num grupo que pessoas com depressão, ideias suicidas, as pessoas vão se poder... Cotizando. Sem julgamento. Exato. E tal, né? Isso é importante, esse fator julgamento, né? É o preconceito, né, doutor? Exatamente. Depois, eu vou falar do CVV, que é algo importante demais. CVV, deixa eu anotar aqui para nós não esquecermos desse assunto aí. CVV. Agora, lógico, nós estamos aqui fazendo um bate-papo aqui com o doutor, deixando ele bem à vontade também. Doutor, e aí, o que a gente faz aí quando tem esses fatores de risco? O que a gente deve fazer? Tem que, como a gente já falou um pouquinho, estar junto do paciente, ouvir ele com muita empatia, compreensão, sem julgar, que nem a gente falou, né? Apoiar ele a buscar ajuda, seja na rede privada ou pública, no mínimo, como eu já falei antes, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mas se a pessoa, né, tá com ideação suicida, ela tem plano de como fazer, ela já tem os meios como fazer, por exemplo, enforcamento, tem a corda comprada e tal, e já mais ou menos pensou na data, não dá para desgrudar dessa pessoa, tem que ficar o tempo todo com ela, levar para emergência e provavelmente quase certo vai precisar de uma internação psiquiátrica, né? Sim. Sim, para proteção dela, né? É uma proteção. Total. Né? Por exemplo, doutor, deixa eu lhe perguntar. O diagnóstico, por exemplo, de uma doença grave. O cara chegou lá, foi no médico, tinha suspeita de um câncer, chegou lá e o médico falou, infelizmente, é confirmado, é isso mesmo, né? E o cara com medo do tratamento, pode ser um fator de risco de suicídio? Olha, Dona, pode sim. A gente já falou que um dos fatores de risco pode ser endividamento, muito endividamento. De repente ter uma doença crônica com pouca perspectiva, dependendo de como essa pessoa é no íntimo dela, de como ela, na vida dela, ela lidou com as frustrações da vida. Uma situação dessa, de uma doença grave e tal, um prognóstico ruim, isso pode mexer muito com ela e começar, né? Porque é aquela coisa, tem pessoas que têm muita resiliência, outras que não sabem lidar muito com frustração. Receber um diagnóstico forte aí pode abalar tanto a ponto da pessoa, ainda mais se tem essa parte história familiar, né? Ou ela mesma, uma pessoa que já teve depressão no passado e tal. Com certeza. É medicação também, doutor, para controle de depressão? É medicação também, eu falo porque tem atendimento psicológico, psiquiatra, mas medicamento também? Nossa, que nem eu falei, eu acredito muito nessa dobradinha psiquiatria e psicologia. O atendimento, um completa o outro. A medicação até ajuda os psicólogos, que eu sempre procuro trocar ideia dos casos. A medicação ajuda a pessoa a ter uma performance melhor na terapia. Então, assim, a pessoa está com risco de suicídio e fazer as duas coisas, atendimento psicológico e mais o psiquiátrico, com certeza, né? A gente vai ter um sucesso maior. E as medicações, claro, vai ver qual a patologia. Geralmente é a depressão, né? Vai tratar e tal, mas se o seu caso está grave e não está surtindo um efeito esperado, né? Essa pessoa realmente vai ter que ser encaminhada para uma internação psiquiátrica. Que na internação psiquiátrica ela vai estar toda protegida, 24 horas, né? Pessoas junto e tal. De repente se agita em algum momento. Tem as pessoas para medicar na hora, com remédio injetável, coisa que não tem em casa, então... Mas a medicação é fundamental, sim. Fundamental.
Até porque, digamos assim, o professor falou, a pessoa que está mostrando quadros de depressão, ou ela está muito acanhada, muito introspectiva, ou está comendo pouco, está comendo demais, são essas questões. Isso aí. Varia de indivíduo para indivíduo, exatamente. Algum pode estar com uma problema de sono demais, principalmente quando é uma depressão bipolar. A gente pode em outro momento falar da diferença, que é fundamental uma depressão bipolar para uma depressão maior unipolar. Na depressão unipolar, geralmente a pessoa vai ter insônia, vai comer menos. Numa depressão unipolar, e numa depressão bipolar a pessoa vai ter essa coisa de descontar na comida. E o tratamento é totalmente diferente, por isso que é tão importante poder diferenciar. A variação de humor, doutor? A pessoa que tem uma depressão dentro do espectro bipolar, se ela for tratada com uma depressão comum, só com antidepressivo, o quadro dela vai piorar e pode até piorar as ideias de morte e todo o resto, se não tiver um estabilizador de humor junto, né? Então, por isso é importante a importância do tema, né? Sim. Porque a gente fala que o cara que bebe, vamos falar assim, não é o fato, mas ele tem, né? Ele pode ter alguns fatores como a violência, ou a sonolência, ou a fase do macaco, que é fazer os outros rir e tal, né? Brincar. São nesse quadro do cara que tem a depressão, ele pode ter dois quadros ou mais, de estar feliz, estar triste, ou ele interage com as pessoas ou não interage. Nem. Não, depende muito, né? Num quadro, por isso isso aí vai ser legal se a gente combinar um outro momento para poder aprofundar. Uma pessoa que tem uma depressão bipolar, como diz o nome, bipolar, que é do transtorno afetivo bipolar. Mas hoje em dia se fala em espectro bipolar, que é do mais leve ao mais intenso. Lá no mais leve está a ciclotimia, que é um transtorno bipolar totalmente leve, que vai de uma depressão leve a parte de cima não é euforia, geralmente é uma irritabilidade. Aquela pessoa com pavio curto o tempo todo, irritada e tal, né? Depois vem o bipolar tipo 1, tipo 2, que ia demorar mais tempo aqui. Mas a variação de humor, aí tem que avaliar o decorrer da vida dela. Ela está numa fase depressiva, o que as pessoas buscam o médico mais uma fase depressiva, porque na fase alta, né, do bipolar, ou irritada, desconfiada, ou um pouco eufórica, que é o que eu menos pego no consultório, ela tá se achando bem, ela não vai buscar o médico. Então, por isso que a gente tem que investigar muito, né, na consulta, para ver se realmente, esse paciente é um paciente com uma depressão maior, unipolar, aqui dá para dar só antidepressivo, essa tem todos os indícios de bipolaridade. A gente tem que pode até dar uma dose baixa de antidepressivo, mas estabilizador de humor sempre, né? E a família, doutor? Qual o papel da família nesses quadros, assim, nesse contexto dessa doença? Qual que é o papel da família? Eu diria, assim, não só da família, pegando família, escola, comunidade, sociedade, mídia. Eu acho que claro que a família, por ser tão próxima, ela precisa ter essa questão de estar presente, ouvir a pessoa nos momentos difíceis, com empatia, sem julgamento, oferecer proteção, tratamento principalmente, que nem eu falei, no mínimo acompanhamento psiquiátrico, psicológico,
como falei, né, é um fator de proteção, né, o suporte familiar. Procurar incentivar essa pessoa se ela está muito isolada. Quem sabe, né, vamos lá junto fazer alguma coisa, você vai ter algum encontro. Tu vai um pouquinho, se tu não se sentir bem, a gente volta, né? Então, é mais ou menos isso, assim. E o resto, sociedade, mídia, é fazer coisas que nem a gente está fazendo agora, Dondoni. É falar sobre o assunto, é conscientizar, é acabar com esses mitos, né? Que o Setembro Amarelo se transforme não só no setembro, mas no ano todo, né? Essas campanhas que fazem diminuir os tabus, né? Então, eu acho que é o papel geral. E já aproveitando o gancho, né, que a gente está falando em uma parte geral, agora eu lembrei do CVV. O CVV significa Centro de Valorização à Vida. Número 188, ligação gratuita 24 horas por dia. Se a pessoa se sente mais à vontade com um e-mail, www.cvv.org.br. O que é o CVV? Pessoas com uma escuta, com empatia, voluntários, estão ali para ajudar, sem julgamento, totalmente sigiloso. E a pessoa liga, fica o tempo que quiser, e eles procuram justamente não deixar a pessoa desamparada, deixar a pessoa sozinha. É um serviço muito especial, assim. 188. 188. E já quero, né, não poderia deixar de falar, até meio que... Bom, depois tem o pessoal que, vamos ver se vai perguntar alguma coisa. Mas esse estudo de 2000 na cidade de Campinas, não posso deixar de falar. O que eles fizeram, Dondoni? Eles pegaram grupo que chegaram no pronto-socorro com tentativa de suicídio. O que eles fizeram? Eles pegaram e dividiram. Tantos vão seguir o tratamento usual. O que é o tratamento usual? Melhorou da ideação, vai para casa, mas segue com tratamento ou privado ou público, né? No CAPS, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, outras atividades, ou no público, né? Psiquiátrico, psicológico. E o tratamento alternativo que eles fizeram, esse tratamento associado com telefonemas de tanto em tanto tempo e visitas domiciliares. Monitoramento. O que eles verificaram em 18 meses, 1 ano e meio? O grupo que teve o tratamento usual, ou seja, aquele que não teve visitas domiciliares nem telefonemas, tiveram 10 vezes mais suicídios que o outro grupo. Então o que mostra isso? Que é uma alternativa eficaz, barata, né? E que quer demonstrar isso, né? Telefonema, visita domiciliar, é a questão da empatia, é o acolhimento das pessoas. Então, olha que coisa interessante, né? E barata de ser feita, né? Sim. Imagina, 10 vezes mais suicídio no grupo que não fez isso. Imagina. O pessoal pode acessar ali também, doutor, cvv.org.br. Ali vai aparecer lá para você, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para o pessoal, mesmo aqui no meu... aqui, para o pessoal dar uma olhadinha. Então vai ter lá, né? Vai ter o telefone, o chat, o e-mail, o endereço. O pessoal pode fazer, inclusive no chat, pode falar ao vivo com alguém que vai estar no atendimento, né? Então, nesse site cvv.org.br, você só digita isso no teu celular, já vai aparecer ali, se tiver que... Se duvidar, tem até aplicativo, né? Sim, eu não cheguei, tranquilo, o pessoal pode... É bem importante, né? Mas é 188 o número. Ligou 188, alguém vai atender, né, doutor? Algum vai atender, né? Aquela conversa
uma pessoa querendo ajudar sem julgamento. Sim. E o bom é 24 horas de atendimento, sem nenhum custo de ligação. Você vai ter a ajuda de profissionais, de voluntários que vão estar lá para... Sim, totalmente treinados, né? Sim. Às vezes a pessoa tem uma crise ali no meio da madrugada e tal, e mora sozinha, sei lá, e não tem com quem falar, dividir a angústia, né? É verdade. E a gente, algumas tentativas, por exemplo, né, doutor? Foi público, obviamente, recentemente em Passo Fundo, né? Um cidadão que tentou do suicídio, enfim, estava tentando do 6º andar do prédio ali, mobilizou a equipe de segurança, inclusive policiais preparados vieram para negociar de Porto Alegre, enfim, né? Causou um pânico, né, em Passo Fundo, porque ninguém sabe o que uma pessoa em transtorno pode fazer, né? Daqui a pouco o cara tem ligou gás, sei lá, são tantos fatores que podem, inclusive aí a negociação, né, com profissionais para tentar demover e não só tentar, como no caso específico, demover a pessoa daquele intuito, salvar a pessoa e salvar, enfim, a redondeza, que é mais importante também, né? Pois e tem toda essa questão aí. E quando eu falo, a coisa é tão complexa, Dondoni, que assim, quando eu falo em estar em tratamento, acontece muito assim, muitos buscam um tratamento, melhoram um pouquinho e param com a medicação, ou fazem um tratamento irregular, ou, né, não seguem, ou estão seguindo, mas um diagnóstico errado, como eu falei, né, de repente uma depressão que é bipolar está sendo tratada como unipolar. Então é bem complexa a situação. E mesmo em tratamento, claro que a gente tem casos bem difíceis, refratários aí, crônicos, né? Então, que requer uma atenção maior ainda. Se você tem alguma dúvida, você que está nos ouvindo, você que está assistindo a live, pode mandar a sua dúvida no 99909-2799, que nós vamos perguntar aqui ao doutor. Obviamente, sem identificação, sem problema nenhum, você pode interagir conosco. 99909-2799. Sei que é um tema que mexe com as pessoas, né, doutor? Infelizmente, Ibiraiaras, né, a gente já teve vários casos de suicídio. Não é só Ibiraiaras, o senhor falou que a cada 48 segundos... 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Tem algum Exatamente. país que tem, doutor, que tem um índice maior? Olha, esses índices aí... eu teria que dar vou ser bem sincero, uma pesquisada. Agora não estou lembrado qual país que Brasil, tem... No Brasil, o estado que tem mais índice é o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Olha só. Talvez pela nossa própria colonização, cultura mais rígida. E a cobrança pessoal é maior. Claro. Isso resulta também, às vezes, né, doutor? Claro. A cobrança que eu falo, a cobrança em relação a ser bem sucedido, enfim, a ter um trabalho, essas coisas, né? Esse tipo de criação, essa cobrança aí pode gerar indivíduos, como eu falei, frustrado, com menos intolerância à frustração, né? Então, alguma coisa dá errado, a pessoa já explode, vem aquela impulsividade, né? Então, diferente de outro que leva uma vida mais light, tá tudo bem assim e tal. Tudo certo. Mas na nossa colonização, né, pega alemã, pega italiano, né, Sim. Pessoas bem... Os europeus, de um modo geral, colonizaram o Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, né? Então, realmente são pessoas que querem... Não é que só o sucesso seja, obviamente, o motivo, mas são vários, né? Assim, ó... E pessoas sofridas que vieram para cá e conquistaram coisas e que buscaram, suaram, lutaram, né? Então... A perca, então, doutor, é um motivo de suicídio? Nesse sentido. A perca, digamos, até mesmo
do bem, digamos assim, que é o... E esse que é o detalhe. Tu mesmo falou na Expo Inter, Sim, né? 23 famílias, né? E olha que dado, né? De repente pega pessoas muito corretas, rígidas, assim, Sim. que deu Acabam problema se endividando com o banco, não tem onde pagar. E daí, né, a pessoa se desequilibra, né, e só vê como alternativa isso. E de repente é uma pessoa tão rígida, que se cobra tanto, que é dessas pessoas que não aceitam ajuda. E não aceitam um tratamento psiquiátrico. Não tenho problema nenhum e tal. E depois, infelizmente, vem a cometer o suicídio. Sim. Né? Pra gente... aqui em Biraiaras, por exemplo, né? Tem a rede, mas o senhor também atende, né? Cada 15 dias o senhor está atendendo? Cada 15 dias. Ali na Clínica Poltronieri. Nas segundas. Todas as segundas. Isso, todas as segundas dias. não. É cada 15 dias na segunda-feira. Isso. Das 13h30 às 18. Às 18 horas. O pessoal que precisar de atendimento, ele pode inclusive entrar em contato ali, né, doutor? Pra gente... O pessoal pode fazer um contato ali na Clínica Poltronieri, ou no... Na realidade... Ou no 99639-9568, perfeito, né? Isso aí. 99639-9568. Esse é o WhatsApp celular da minha secretária Elisandra. Aí liga ali, faz o contato com ela, manda um WhatsApp, né, e o pessoal vai estar atendendo. Ou também no 51992190919. Doutor, na realidade, quando não conseguir falar com a minha secretária, o que é difícil, né, em alguma situação, pode entrar em contato, porque eu sou bem atento com o telefone, com relação a dar suporte para os meus pacientes, acho isso fundamental. Até porque não tem hora crise, né, doutor? Então, exato. Então, eu algumas vezes eu faço o agendamento da consulta, e algumas vezes o paciente, por exemplo, quer a consulta online, que eu faço bastante também. Então, essas combinações da consulta online, que eu faço geralmente da minha casa, posso combinar um horário alternativo, que a minha secretária não vai saber, tipo 7 da noite e tal. Então, eu acabo fazendo uns agendamentos também. Sim. E no caso de uma emergência, também disponível. Sim, com certeza, né? O pessoal vai entrar em contato comigo, mas adianto que pega um caso de emergência, eu vou, digamos, dar o suporte. Gosto muito daí de ligar para a pessoa, não gosto de ficar por mensagem ou áudio no WhatsApp. E daí... Até porque o senhor vai sentir na pessoa a respiração, a fala, claro, tudo isso o senhor vai detectar, tá. Com certeza. E daí eu vou ver, o que tá sentindo? Não, eu tô... Aquelas ideias não passam e tal, tô pensando em fazer alguma coisa contra mim. Eu chamo já na ligação o familiar, né? A pessoa, digamos, está em outra cidade. Eu digo, olha, leva imediatamente para a emergência. Leva imediatamente para a emergência, que eu acho que vai precisar de uma internação. Sim. Porque nesse quadro de agitação, vai precisar de uma medicação, geralmente intramuscular e tal. Então, eu consigo orientar, mas além disso... prescrever medicação para acalmar e tal, não tem muita coisa, é mais na emergência mesmo para se fazer, né? Sim. Nesse caso, doutor, a nossa referência aqui da nossa região é Lagoa Vermelha. O Hospital São Paulo tem uma ala psiquiátrica? Tem uma ala em que a pessoa pode ficar internada? Tem uma ala psiquiátrica. Eu até trabalho, eu sou de Lagoa Vermelha, trabalho pela prefeitura, mas a ala psiquiátrica é cuidada por outro médico, e tem, eu não sei agora quantos leitos são, mas
indo para emergência, necessitando, é que na realidade para internar não basta, tem vaga na internação de Lagoa Vermelha. Na realidade a pessoa entra num sistema que é, se eu não me engano, o CISREG, e daí ela é cadastrada, né? Então lá tem N pacientes da região, conforme a patologia, o grau de risco, eles vão classificando. Então, de repente, tem outras pacientes também com risco de suicídio que estão na frente. Então, eu sei porque eu trabalhei em internação psiquiátrica, a gente sempre orienta, olha, vai ter que aguardar vaga em casa, mas familiar sempre junto, dando a medicação, fazendo os cuidados de vigilância, né, o tempo todo. Quando sai a vaga, bom, aí se leva para o local que foi determinado. E aí que está o papel da família, então, nesse contexto, né? O familiar que vai dar a medicação, certificar que realmente aquela pessoa vai tomar o medicamento, vai estar sob efeito do medicamento para evitar um problema maior, né? Com certeza, né? Essa pessoa aí vai precisar de uma vigilância total, o uso da medicação. Por exemplo, eu trabalho no CAPS de Lagoa Vermelha. Uma pessoa que está com risco de suicídio, eu indiquei internação, mas não tem vaga no momento. Essa pessoa fica com a vigilância, faço o familiar assinar, que vai ficar cuidando e tal. Essa pessoa pode vir todos os dias para o CAPS, fazer alguma atividade, e a medicação ser até administrada no próprio CAPS, né? Isso é uma coisa... E sabe que tem vezes que já aconteceu da pessoa com o tratamento dado, porque quando eu indico a internação eu também faço ajustes nas medicações e tal, né? E com os ajustes a pessoa começar a fazer o tratamento e às vezes demora para liberar a vaga, a pessoa começa a melhorar e daí não é necessário internar. Também isso pode acontecer. Só. Viu como é que é? Isso pode acontecer. Agora, hospitais psiquiátricos aqui tem em Passo Fundo? É o mais próximo? Com certeza. O mais próximo? Não. Aqui próximo tem Pai Filho, tem Tapejara, Lagoa, Passo Fundo tem, mas de preferência quando a gente quer uma internação, caso muito grave de agitação, risco de fuga, que daí lá é uma ala fechada no Hospital Bezerra de Menezes. Isso é nesse sentido que eu perguntei. Então o Bezerra é um hospital especializado nessa questão. E é uma unidade fechada, né? Não tem como ter... tem todo um regramento. Risco de fuga não tem, né? Sim. Essas outras unidades aqui da região são todas unidades abertas, né? Sim, são hospitais. Hospitais gerais. Que tem uma ala psiquiátrica. Perfeito. E o Bezerra de Menezes é um hospital só psiquiátrico. Que seria o único no campo da região aqui próximo, então, que é específico. Eu não sei. Não, Carazinho é... apesar de ser fechado, é um hospital geral. Sim. Não saberia dizer. Sim. Tem Erechim também, não sei se não é. Sim. Não saberia te dizer o certo, mas Passo Fundo com certeza. Que é uma unidade reconhecida, né, doutor? Como uma referência, né? Para pacientes mais graves, assim, procura-se encaminhar. Ou a paciente já internou em unidade aberta 2, 3 vezes e tal, e não teve muito resultado, manda-se para Passo Fundo. Caxias do Sul tem também, mas não é tão próximo, né? Sim.
Mas como o senhor falou, a pessoa que precisa de uma internação, digamos, mais elaborada e tal, e precisa de um internamento para contenção, até mesmo, aí vai entrar lá no CISEC, aí vai estar no sistema, e aí vai abrir vaga, pode ser lá em Pelotas, por exemplo, vai ser lá em Rio Grande, pode ser... Não, porque é mais local. É local? Mais local, Sim. É as cidades mais próximas. Aí, numa distância dessas, não. Ele é mais localizado, assim. Certo. Regionalizado, né? Certo, regionalizado. Isso. Bem, o que mais, doutor, seria interessante a gente abordar com esse tema do Setembro Amarelo, como o senhor falou, que não seja só o setembro, mas que seja o ano todo de prevenção, né? De falar sobre, sem nenhum milímetro, de ajudar quem está precisando, quem apresenta algum quadro, né, de depressão, né, por menor que ele seja, que já procura ajuda imediatamente, que minimiza os problemas, né? Se usar medicamento na hora certa, ou daqui a pouco nem precisa, em razão de que você vai ter um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, né? Mais ajuda da família. Eu quis dar uma... Não é nem fugir do tema, é dar uma especificada maior nos sintomas da depressão, porque é algo que eu acho imprescindível. Para tu chegar a um diagnóstico, tu precisa conhecer os sintomas de qualquer doença, né? E como eu falei, a depressão, as pessoas acham que sabem, né? Mas na realidade sabem muito pouco ainda. Por isso que eu quis reforçar essas questões dos sintomas da depressão, como eu falei para ti assim no final, não tá no critério diagnóstico, mas eu vejo com certa frequência assim, a pessoa começa a ter dores no corpo, dor abdominal do nada, problema de pele, faz todos os exames, não aparece nada. Isso aí se chama doença psicossomática, né? Que começa na psique, né? E que aparece no soma, né? No corpo. Então isso aí é importante. Então, às vezes chega pacientes com quadro de depressão que a queixa maior é esquecimento, falta de concentração. Eu não me reconheço porque eu era uma pessoa muito decidida e agora eu estou insegura nas minhas decisões. Sim. E isso aí são tudo indicativos, como eu já falei, assim, que daí a gente vai indo, ela fala isso e não fala nada, que tá triste, tal. Daí a gente vai abordando, tá, mas e como é que tu tá triste? Um pouco, tá, mas e tu tá conseguindo socializar, conviver com as pessoas? Não, eu tô mais restrito em casa, não tô com muita vontade de falar com as pessoas, sabe? Então, é um tema muito amplo e que realmente, por isso que requer, né, um atendimento especializado, né, psiquiátrico, psicológico, para se chegar, né, a um diagnóstico, né? Mas eu quis falar porque depressão, né, é o principal doença de risco, né, pro suicídio. Então eu acho que a gente conseguiu, Dononi, abordar, com certeza, coisas principais, completas, assim, importantes. Vamos ver se vai vir alguma perguntinha aí, né? Não veio, doutor, ainda. Eu acho que o pessoal está meio, como eu falei, como é um tema que daqui a pouco milindra, né? Milindra, então, mas o pessoal entendeu, com certeza pode perceber que realmente é importante que você faça a sua parte em tendo algum problema, e lembrar mais uma vez que o doutor Ricardo Orso Gormato atende aqui em Biraiaras a cada 15 dias, então seria hoje é a terceira segunda, né, do mês, né? Agora o senhor vai voltar
em outubro. Tem né? que calcular agora, vai ser 29 dia em 6... Dia 6. Dia 6 de outubro, o doutor vai estar de volta aqui, mas é só entrar em contato aqui com a poltroneira Odontologia Integrada ou com a secretária do doutor no 996399568 e aí conversa com ela que ela vai agendar. Deixa eu só fazer um parênteses importante que eu estava esquecendo. Como eu venho para Ibiraiaras de 15 em 15 dias, na segunda, por exemplo, vim hoje, atendi hoje. A pessoa sentiu necessidade na quarta-feira de um atendimento. Doutor Ricardo só volta agora início de outubro. Sim. E agora? Entra em contato com a minha secretária, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Como Lagoa Vermelha é 25 minutos daqui, e lá eu tenho um consultório e mais horários, e eu começo a atender, eu estou atendendo atualmente quinta de manhã, mas a partir de outubro vai ser quarta-feira, esse é o meu horário oficial, né? Quarta a tarde toda. Então, e é toda semana, né? Certo. Então, numa dessas, tá na quarta mal, entre em contato com a secretária, consulta em Lagoa Vermelha, né? E daí, se for uma pessoa humilde e levar o comprovante da prefeitura, mesmo consultando em Lagoa Vermelha, eu faço, né, esse valor mais social também em Lagoa Vermelha. Importante falar que o doutor também atende os quadros de dependência química, né, outras doenças como TDAH, né, ansiedade, bipolaridade, enfim, esquizofrenia, entre outras doenças, né? Mas essa questão da dependência química também é muito importante, né, doutor? Porque pode desencadear esse quadro também daqui a pouco de desespero. Nossa, né? Muito. E a dependência química, olha, eu vou te dizer, Dondoni, dificilmente eu pego um quadro puro entre... O que é um quadro puro? Ele é só usuário de álcool, cocaína, maconha. E geralmente a dependência química é uma válvula de escape para uma pessoa que está com algum sofrimento e ela desconta na droga, né? Porque está faltando, por exemplo, uma dopamina para deixá-la mais feliz, daí ela usa a droga, né? Então, a dependência química tem isso. Muitas vezes a gente tem uma comorbidade com outra patologia, algum transtorno de humor, um TDAH. Então, pessoas que também estão suscetíveis muito tanto que é um fator de risco, né? As doenças que eu falei, depressão, esquizofrenia, e falei na dependência química, é um fator de risco para suicídio também. Sim. E infelizmente, né, doutor, a drogadição, né, isso aí infelizmente tem aumentado bastante. E eu tenho que lhe perguntar, a depressão não tem uma idade específica? Não. Olha, é impressionante, eu tenho pego casos de crianças, às vezes com 6 anos, iniciando um quadro depressivo. Olha só. 6 anos, assim como eu atendo todas as idades, assim como pego, sim, às vezes, idosos, 80 e poucos anos. Porque o idoso, além de tudo, né, doutor, tem a grande dificuldade de comunicação às vezes até mesmo com a família, né, em razão, né, de que trabalho, não sei o quê. E hoje em dia, com essa questão aí das mídias, né, as pessoas acabam se envolvendo muito com as mídias sociais e acabam esquecendo que do teu lado tem alguém, né, que precisa pelo menos ser ouvido. Com certeza. Com certeza. E às vezes pega nessa idade, tal, as pessoas já estão com uma certa dificuldade auditiva, ficam com certa vergonha, né, de estar no meio de pessoas e falar e tal, e acabam se retraindo, e como tu falou, a correria é cada vez maior e tal, a pessoa acaba meio da família esquecendo desse idoso aí, e de repente ele está com sofrimento também grande, e aquilo que tu falou antes, de repente é um idoso, sabe que
quanto mais a idade vem, mais patologias vão aparecendo. Sim. De repente está com alguma doença crônica aí, isso aí já afeta o lado psíquico, e já vem a morte está chegando e tal, quem sabe eu vou abreviar, e sim, a questão do suicídio no idoso também, né? Sim. Sabendo que eu sempre digo que o idoso é uma fonte de sabedoria, né, doutor? Ou pela vivência, pela experiência, né? Mas, nossa, com certeza, se isso fosse aproveitado mais, iria fazer bem tanto para a autoestima do idoso, como para quem está recebendo aqueles ensinamentos, né? Por isso que os países asiáticos, né, eles têm muito essa questão do idoso como uma referência, né? E que nós não temos muito digamos assim, esta valorização. E infelizmente isso, né? Porque às vezes tem muito a questão também do orgulho das pessoas, né? Que vou aprender com um velho quadrado desses e tal, e não sei o que. Mas é a experiência de vida da pessoa. Sim. É isso aí que traz sabedoria, né? Claro. Não há dúvida. Sim. Daí, claro que os idosos não vão conseguir, porque acompanhar nós na questão da tecnologia, Sim. né? Seja lá para usar um WhatsApp, alguma coisa, tudo é muito difícil, né? Mas assim como para eles deve achar uma coisa que eles não devem compreender, nossa, como eu cuido das plantas de maneira tão fácil e esses jovens de hoje não sabem lidar com nada, deve gerar uma irritação, Sim. né? E a gente às vezes se estressa porque eles não sabem lidar com a tecnologia, mas é tudo a questão da prática e de como a pessoa foi criada, né? Então, cada um tem seu valor aí eu acho que é aí que está a questão, né, Dondoni? Eu acho que cada um poder aprender com o outro, né? Verdade. Bem, doutor, o que nós gostaríamos muito, queremos muito agradecer ao senhor pela disponibilidade de ter contribuído com esse tema tão importante, né, com referência ao Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Podemos abordar vários assuntos aqui. Esse é como um documento que vai ficar arquivado aí. O pessoal que quiser ver depois vai ficar lá no YouTube também da Nativa FM, no Facebook. O pessoal pode acompanhar, pode rever, pode ouvir novamente, pode, né, se certificar e, sobretudo, qualquer dúvida, além, né, do doutor, tem outros profissionais, obviamente, mas o doutor Ricardo, como falamos, é um cara que está identificado com Ibiraras, em razão de que está atendendo aqui. Qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato aí com o doutor Ricardo Orso Gobato. O telefone, mais uma vez, vou repetir aqui, é 996 39 95 68. Se você sentir alguma dificuldade, o doutor passou uma informação muito importante aqui, que é o CVV no 188, a qualquer hora do dia ou da noite. Você pode ligar nesse número, sem identificação, o pessoal vai te atender, vai ter alguém lá, um voluntário, preparado para te ouvir, né? Então, olha, só essa dica aqui hoje já valeu a tarde aqui que nós ficamos com o doutor Ricardo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, e o microfone da Nativa é sempre disponível aqui para a gente poder abordar assuntos concernentes aí que certamente vão contribuir para o crescimento da nossa comunidade. Eu que agradeço aí por essa oportunidade aí de falar de um tema tão importante, né? E que nem eu falei, vamos unir forças aí para que o Setembro Amarelo possa, esse amarelo colorir os outros meses do ano também, né? E a gente possa cada vez mais ajudar a reduzir essas taxas aí tão alarmantes de suicídio. Então, muito obrigado ao povo aí de Biraiaras e região, e podem contar sempre comigo.
Obrigado, doutor Ricardo Orso Gobato, falando aqui na Nativa FM. Nesta tarde a gente abordou esse assunto importante aqui, que é o Setembro Amarelo. A gente volta em seguida com mais